né? E se São Paulo, como trouxe a Joana DC, tivesse em viés de queda, eles vão ter que arrumar esses caminhos. E o caminho que, como fez lá no Rio Grande do Sul, como fez a Federação do Rio Grande do Sul, pode ser um caminho a ser copiado, pode ser um espelho aí para as outras. Agora eu quero vir para o Rio de Janeiro, né, Diogo? Porque o Rio não foi diferente de São Paulo. No Rio a bola rolou, aqui no estado do Rio de Janeiro, no fim de semana. No Rio, na cidade, em Niterói, tá tudo fechado, lockdown mais rigoroso. Mas, por exemplo, o Flamengo entrou em campo em Bacaxá no sábado, ficou no empate em 1-1 com Boa Vista. E a notícia do Flamengo é dessa segunda, porque pela primeira vez na temporada, o Flamengo está unificado, né? Não são mais dois grupos de treinamento, um grupo que estava com o Mauricinho e um grupo com o Rogério Ceni. Agora é todo mundo num grupo só. E o Rogério Ceni teve a manutenção, Lédio Carmona, de William Arão na zaga. Nesse primeiro esboço do que é o Flamengo 2021, agora sim completo, com todo mundo. E tinha essa dúvida, né, Lédio? Porque chegou o Bruno Viana, jogou até bem nas oportunidades que teve aí com o Mauricinho, nesse time alternativo. Mas, pelo menos nesse desenho, é Rodrigo Caio com o William Arão. E aí os volantes, tem a molecada, tem o caso do Gerson, daqui a pouco volta o Thiago Maia. Vou começar te perguntando. O Arão, no time do Lédio, o Arão seria zagueiro mesmo com a chegada do Bruno Viana? No time do Lédio? Ah. Não sei. No meu time, não acho que não. O que você faria, Lédio? Era o Arão na zaga ou voltava com o Arão pra posição no meio campo ali e deixava o Bruno? Cara, o Arão tem que ser titular. Eu acho que o Rogério está encantado com ele como zagueiro, zagueiro que dá saída de bola, ele tem muita noção da posição, tem tempo, é alto para zagueiro. Eu acho que o Rogério está convencido que é melhor tê-lo como zagueiro, até porque ele tem muitas opções para primeiro volante. Ele vai ter o Thiago Maia, ele tem o João Gomes, que o Rogério gosta muito, foi ele que lançou. E ele pode ter o Hugo Moura, que joga mais de segundo, mas se precisar joga de primeiro. Então ele tem muita opção. E o Arão foi muito bem no Campeonato Brasileiro, na reta final ao lado do Rodrigo Caio. Então eu acho que isso aí é uma coisa já meio que pré-definida na cabeça dele. A posição do Arão para ele, nesse momento, é zagueiro. Se precisar usar como volante, ótimo. O Arão vai continuar jogando muito bem. Mas, a princípio, zagueiro. E não me surpreende. Acho que o Rogério está meio convencido disso. Lédio, eu estou um pouco chateado com isso que você falou da altura para um zagueiro, né? Eu acho que o jogador, ele pode jogar independentemente da altura e eu sempre fui a prova disso. Eu fui um ótimo jogador, e principalmente pela parte física. Depois que eu terminei a minha carreira, eu foquei bastante na parte física, assim como o Lédio. Poucas pessoas sabem, mas eu estou treinando toda semana com o Lédio. A gente faz o supino reto, a gente faz o supino deitado e a gente malha muito o glúteo. Então, ô Lédio, você acha que um zagueiro ele não pode ser baixinho? Não, acho que pode ser. Tem zagueiro que é baixo. O Gary Medel, do Chile, não tem nem 1,70 m. Mas eu prefiro zagueiro alto, cara. Acho que são poucos os zagueiros baixos que resolvem. Você conta nos dedos. Acho que o Rogério tá certo. Tô com o Rogério. Deixa de ser chato, Pedrinho. Eu na pelada eu jogo muito de zagueiro, né? Então abre aqui pra mim pra eu mostrar como é que eu jogo isso aí. O jogador vem... Não vai mexer, quando ele vem entre as linhas, no gatilho de transição, no bloco baixo, e aí me encontra de zagueiro, eu já venho aqui, ó. Eu já venho pra cima dele aqui. Eu já fecho o canto dele aqui, ó. Sabe o que é pior nessa imitação, cara? Porque o Pedrinho tá socado. Aí você vê o Magno falar, eu tô treinando a parte física. Aí esse chassi de grilo aqui, ó, do Magno Navarro. É o vassourinha do Navarro, ó. A vassourinha. Agora, quem é um zagueiro... Coisa horrorosa que fica na tela. A vassourinha do Navarro tá falando... E o cara é alto. Levanta daí, rapaz. Quem vai ficar do lado do Arão enquanto o Rodrigo Caio? Levanta daí, cara. Você tá com essa calça toda suja. Tudo pelo entretenimento. Rasgou, já tá Aí rasgou a calça. O pessoal lá da loja vai gritar pra caramba, vai reclamar. Quem vai jogar do lado do Arão, por enquanto, porque o Rodrigo Caio tá naquela fase de transição, de recondicionamento, é o Gustavo Henrique. Vocês falaram de altura, o Gustavo Henrique começa aí do lado do William Arão. E alguns caras do Flamengo, do time do Mauricinho, que começou enquanto o Rogério estava de férias com a rapaziada,
ganharam um espaço, hein, Led? Queria saber de você de um em especial. Além da garotada, o caso do Hugo Moura, como você já falou, o Gomes, que apareceu na última temporada. Queria falar do Vitinho. Porque o Vitinho, todo início de temporada a gente fala do Vitinho, né? A gente fala, pô, será que o Vitinho começa bem, mas depois perde um pouco de gás? Ele aproveitou, Lédio. Esse início de estadual é o Carioca, mas é aquele início que te surpreende, que te empolga ou não? É mais do mesmo? Não, empolgar não empolga, mas ele deu indícios de que ele está a fim de ser um jogador mais regular, que entregue mais. Por exemplo, a gente, não lembro quantos dias de antecedência, mas ele se apresentou antes do fim das férias. Ele começou a treinar antes do fim das férias, no Ninho do Urubu. Ele estava afim. Ele sabe que a concorrência é grande, que o investimento que o Flamengo fez no futebol dele foi alto, que o Flamengo precisa arrecadar, que vai ter que vender jogador e certamente ele não está querendo sair. Então ele vai querer correr atrás do prejuízo. Ainda dá tempo. Tecnicamente ele é bom jogador, sabe finalizar. Agora ele custou muito caro. Ele tem que entregar o retorno à altura do investimento que o Flamengo fez nele. Eu acho que finalmente caiu a ficha. Tomara que o Vitinho consiga se encontrar. Foi muito irregular. Ele fez gols importantes, teve bons momentos, mas a irregularidade foi marcante nele. Um jogador que custou o que ele custou não pode ser marcado pela irregularidade. E o Bruno Viana? A gente falou do Arão, que concordo contigo da questão de titularidade. O Arão conquistou a vaga, seja na defesa ou seja ali como volante. Mas o Bruno, quando tiver à disposição do Rogério, hoje não tinha alguns. Por exemplo, o caso do Rodrigo Caio, o caso do Bruno, do Léo Pereira e do Noga, zagueiros que estavam aí no Carioca. Mas quando tiver o Bruno, ele aproveitou também, né? Gostou do que viu do Bruno Viana, que para muita gente é um anônimo ainda aqui no futebol brasileiro, né? Para grande parte da torcida do Flamengo. Para você, estava esperando algo a mais do Bruno? Gostou? Não, ele é bom zagueiro. Tem 26 anos, tem 1,87 m. Jogou em alto nível em Portugal, jogou em alto nível. Tinha mercado, ele poderia ter ficado na Europa se quisesse. Ele poderia até não ficar no Braga e ir para um clube maior. Ele é bom zagueiro. Agora, a concorrência é alta ali, é grande, literalmente alta. Porque o Rodrigo Caio é absoluto. Arão, o Rogério Ceni adora. O Gustavo Henrique, o Rogério Ceni usou muito no Brasileiro, principalmente quando vai enfrentar atacante muito alto. Ele sempre chama o Gustavo Henrique. Ele vai ter que ralar para achar o espaço dele. Ainda tem o Léo Pereira, que é o zagueiro que está mais embaixo. Mas ele é bom zagueiro. Foi um bom investimento, até porque chegou por empréstimo. Ele tem tempo para convencer o Flamengo a contratá-lo em definitivo. É muito bom jogador o Bruno Viana, sim. Flamengo, então, que ficou no 1-1 com o Boa Vista no fim de semana e que na quarta-feira pega o Bangu. Tem que até conferir onde, né? Porque o futebol agora virou... Não, mas acho que é Volta Redonda, né? É isso. Vou confirmar. Raulino de Oliveira. Acho que é Volta Redonda. É lá no Raulino, Flamengo e Bangu, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. E se o Flamengo empatou em 1-1, o Fluminense, na última partida, perdeu por 3-2